Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ver a gravação, ouvir a gravação. Estamos começando nossa leitura e, como sempre, vamos começar com uma pequena meditação de 5 respirações. Eu procuro sempre fazer essas respirações acompanhando o tema do texto a ser lido. E hoje vai se falar Jesus falando diretamente. Não sei porquê, eu senti que ele, nesse texto, nesse subtítulo, está falando diretamente comigo. Não sei se é sempre ou é só hoje, mas eu senti isso. Para mim, está sendo muito relevante. Então, ele vai falar da unidade com ele e com o Pai. Com a gente, com ele e com o Pai. Então, vamos começar a meditação com inspirando, dizendo, inspiro a unidade com Deus e expirando a vontade, a unidade com todos os seres. Então, de novo, inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Então, vamos começar a primeira respiração. Inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Inspirando a unidade com Deus e expirando a unidade com todos os seres. Unidade, 3 meditações bem relaxada, tranquila, sem pensar em nada. Só na unidade com Deus. Agora a Jane, como sempre, vai fazer a oraçãozinha de início de nossa leitura. Obrigada. Então, boa noite a todos. São sempre todos muito bem-vindos, né? Então, a gente vai colocar Jesus no comando, ao Espírito Santo, como sempre, pedindo para que somente Ele guie esse nosso encontro, um encontro santo. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco e que Ele está conosco. E seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, guia-nos, aumenta a nossa confiança em Ti, mostra-nos o que ainda precisamos aprender neste Teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Gratidão, Jesus.
gratidão. Então, agora a gente vai passar para a leitura do texto com a Ana, que vai compartilhar para nós o texto de hoje. Muito bem trabalhado. Eu vou ter que ver uma coisa. Bom, então, boa noite para todos. Então, a gente vai continuar aqui o nosso estudo, né, do Curso em Milagres, o livro. Estamos no capítulo 8, que é a Jornada de Volta. E hoje nós vamos estudar sobre a dádiva da liberdade, que é a seção 4 do capítulo 8. A página é 153, para quem quiser acessar o livro impresso. Então, a gente vai lendo e comentando, como sempre fazemos. Então, no parágrafo 1º, Jesus diz: se a vontade de Deus para ti é a paz e a alegria completas, a menos que vivencies só isso, tens que estar te recusando a reconhecer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. A sua vontade não vacila, né? A vontade do Pai não vacila, sendo imutável para sempre. Quando tu não estás em paz, só pode ser porque não acreditas que estás nele, no Pai. Entretanto, ele é tudo em todos. A sua paz é completa e tens que estar incluído nela. As suas leis, né, as leis de Deus, te governam, porque governam tudo. Não podes te isentar das suas leis, embora possas desobedecê-las. Mas se o fizeres, e só se o fizeres, sentir-te-ás solitário e impotente, porque estarás negando tudo a ti mesmo. Se vocês quiserem comentar esse primeiro, a gente poderia comentar, depois a gente, né, vai lendo mais de um, se for o caso. Mas eu posso ler o segundo também, tá bom? Vou ler. Então, no segundo, ele fala o seguinte. Jesus fala, né? Eu vim como a luz do mundo. Não, eu vim como uma luz a um mundo que, de fato, nega tudo a si mesmo. Faz isso simplesmente por dissociar-se de tudo. Ele é, portanto, uma ilusão de isolamento mantida pelo medo da mesma solidão que é a ilusão do mundo. Eu disse que estou contigo sempre, até o fim do mundo, né, até o fim do mundo. É por isso que eu sou a luz do mundo. Se eu estou contigo na solidão do mundo, a solidão desaparece. Não podes manter a ilusão da solidão se não estás só. Meu propósito, então, ainda é o de vencer o mundo. Eu não ataco, mas a minha luz necessariamente o dissipa devido ao que ela é. A luz não ataca a escuridão, mas a ilumina e ela desaparece. Se a minha luz vai contigo a todo lugar, tu a iluminas comigo, fazendo com que ela desapareça, né? A escuridão desapareça. A luz vem a ser nossa, e não podes habitar na escuridão, assim como a escuridão não pode habitar aonde fores. A memória de mim é a memória de ti mesmo e daquele que me enviou a ti, que é o Pai. Então, ele tem que falar aqui da dádiva da liberdade. E aí ele começa falando isso, né? Se a gente não vivenciar somente paz e alegria completas, é porque a nossa mente está se recusando a reconhecer a vontade de Deus como sendo a nossa vontade, né? A vontade de Deus para nós. E aí ele fala, quando tu não estás em paz, só pode ser porque não acreditas que estás em Deus. Então, estarmos em estado de paz e de alegria completas é estar em Deus, é estar descansando em Deus. É isso que Jesus vem nos dizer e nos orientar aqui.
A ilusão é justamente achar que a gente não está na paz e alegria. É como a gente estava falando, né? Os milhares de pensamentos diários e tudo, e que a gente se perde neles, é justamente não confiar que a luz do Espírito Santo está com a gente, ou de Jesus, né? Mas a gente vai confiando cada vez mais, né? Eu gosto de pensar que a gente sobe um degrauzinho. Cada vez mais, né? Eu acho que é muito consolador a gente pensar como Jesus fala lá no manual dos professores, né, na parte de desenvolvimento da confiança, ele fala assim, é bom você se lembrar, mais ou menos com essas palavras, que todos os acontecimentos, todas as situações, tudo são úteis no nosso desenvolvimento, na nossa experiência. Então, eu acho que isso consola quando a gente acha que se desviou um pouquinho do Espírito Santo ou de Jesus, porque não está na paz ou não está sentindo alegria, né? É bom a gente lembrar que tudo isso é útil para o Espírito Santo. A única coisinha que a gente precisa lembrar de entregar para ele. E aí cessa, porque quando a gente entrega para ele, né, esses pensamentos, às vezes um dia em que a gente não está tão feliz assim, porque não está acessando o Espírito Santo, se a gente entregar para ele, ele dissolve essas sombras que ele fala, essa falta de luz, imediatamente. E isso, eu acho que é uma conquista do dia a dia, né? Eu gosto de pensar que é um dia de cada vez. Embora a gente seja eterno, né, a gente seja eterno e não precisasse de jeito nenhum conquistar dia a dia a paz, a alegria, aqui, né, no mundo a gente acredita que está num tempo linear. Então eu gosto que cada dia, não acho que seja tão cumulativo assim, cada dia é um dia das mil possibilidades das alegrias de Deus para a gente acessar, a gente substituir esses pensamentos, sentir, né, que Jesus é a luz do mundo, e com a gente passa a ser a luz do mundo, né. Ele fala de isolamento, esse isolamento que causa muitas vezes depressão, né, diz que a depressão é o que mais tem atingido as pessoas, eu não sei, porque eu não conheço essa estatística, mas a gente ouve. Eu acredito que seja justamente por a gente não estar lembrando, não estar associando a luz do Espírito Santo conosco, que é o que nós somos, né? Então, quando a gente lembra da luz e lembra que Jesus está com a gente o tempo todo, e a paz e a alegria são a única coisa que Deus quer para a gente lembra nem que seja um pouquinho. Por mais um dia, as pessoas podem não se sentir sós, né? Não sentir essa solidão que o mundo parece comandar, né? Porque é sempre na mente da gente. Ele fala da memória de mim, ele fala, a memória de mim é a memória de ti mesmo, daquele que me enviou a ti. Então, quando a gente lembra de Jesus, a cada dia, a gente está lembrando de quem é, da nossa totalidade. Eu acho que é sempre uma questão de mudar o foco do professor, né? Sempre, se a gente está com muitos pensamentos e não está se sentindo conectado com o Espírito Santo e, consequentemente, não está se sentindo em paz ou alegre, a gente pode mudar isso, né? Mudar para o outro professor. É só pedir para ele. Eu quero acessar a tua luz, eu quero me lembrar de quem eu sou, quero sentir alegria, as alegrias de Deus. Eu acho que eu acho que é uma forma prática de viver no dia a dia, mudando, sempre escolhendo outra vez, né? É o que eu penso, pelo menos. É. O dia a dia da gente é um show de escolha outra vez. É,
É uma escolha constante, né? De escolha outra vez. E ele fala aqui, escolher a unidade, né? Uma unidade que já te foi dada. Você já carrega isso dentro de você, não precisa de ninguém. A não É, ser de você mesmo, você como espírito, né? Você na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É o que ele fala aqui, como você falou aqui nessa última frase. A memória de mim é a memória de ti mesmo e daquele que me enviou a ti. Deus, né, o Pai. Ele está falando aqui diretamente aos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então tá tudo dado, né? Agora eu me sinto no dia a dia como um filão de aula, né? Ele, ele me faz nesses dois parágrafos me faz me sentir assim, né? Por exemplo, eu eu tenho contato com Deus e eu chamo isso de instantes santos. Quer dizer, são instantes e o resto Jesus puxa, né? Legal você falar esse questionamento. E o resto? É? O resto são instantes santos também, que você está filando, você está bypassando. E é esse o nosso dia a dia, é esse o nosso escolha outra vez ininterrupta, né? Porque nós estamos sempre no bypass. É dinâmico, Jesus. Como ele Ele é gosta. dinâmico. Mas então, mas a gente tem os períodos que ele chama de consecução, né? É um período em que a gente fica em paz, né? Aquele período em que parece que está tudo tão quieto, sossegado. Parece não, está, né? Está. É, tão quieto, porque o espírito é quieto, né? O espírito, ele é quieto, é em paz, né? Ele chama de instante santo por compaixão, né? Porque o instante santo é eterno, não é? É eterno. E é um só, né, Gustavo? A gente que inventa, É, né? é. É um só, é eterno, né? Já foi, já aconteceu. É. E para a gente, por exemplo, para mim é uma dádiva muito grande sentir o instante santo. Já é uma grande coisa. Imagine o eterno instante, que é o que ele propõe no curso inteiro. Ele é puxado, ele puxa lá na frente. Sim, essa, cada vez mais, essa aceitação da luz, né? Vamos falar aceitação, cada vez mais, né, que a gente aceita a luz, e a escuridão vai se desfazendo, mas o professor de Deus, aquele que realmente, né, ele chama o professor avançado de Deus, ele fala assim que são pessoas, são estudantes, professores que escolheram realmente, vamos dizer assim, vai, servir ao plano espiritual com isso. Que ele chama professor de Deus avançado, tem suas características, alegria, né, generosidade, gentileza, tudo. Mas ele fala das experiências, né? E parece que quanto mais avançado o professor de Deus, né? Dependendo do que ele tenha na mente dele, parece que mais desafiado por si mesmo ele é, né? Muito mais, né? É desafiado porque ele se permite ele se permite ver toda a sujeira do fundo do poço e limpar mesmo de vez, né? Eu sentia muito isso, acho que a Janete conhecia ela, sentia muito nisso, quer dizer, todos conhecíamos, né? Mas acho que a Janete me comentou que ela deu um livro para ela, Lilian Paz, né? Foi ela que te deu um livro, Janete? Sim, uhum. Eu a conheci
tive algumas aulas com ela, quer dizer, alguns encontros, foram poucos. Lamentei muito porque logo ela passou pela transição, né? Mas achava tão bonito que ela dava aula para nós, ela tinha uma cachorra que É. ficava com ela, e logo que ela se passou, a cachorrinha também foi. Ah, sim. Licença. Mas É, ela mas, ela já estava fraquinha até para falar. mas Aqui, ó, esse livro aqui, o que eu uso, né? Ela que me deu. Mas você teve aula, você conheceu presencialmente ela? Não, eu não conheci Eu também presencialmente. não. Eu também não. Não deu tempo de conhecer. Eu também não conheci, infelizmente. Não conheci ela. Nós Eu tinha tínhamos. um grupo até que estavam estudando, né? Agora eu não lembro a pessoa lá Não de Brasília, sei. mas ela também acabou não prosseguindo. Eu fiz vários grupos com ela, participei, com o Roberto Guedes também. Isso. Não sei se o Gustavo e a Ana participaram. A Lili era uma grande amiga. A gente nunca se conheceu pessoalmente. O Roberto, sim. O Roberto conhecia ela logo no comecinho. Logo que ela começou a lidar com o curso. Você conheceu ela, Gustavo? Muito rapidamente. O primeiro workshop que eu fui no Rio de Janeiro, estava ela e o marido. Ela como palestrante e eu começando o curso, bem no comecinho mesmo, no hotel lá em Copacabana. Adorava, gostava muito dela. Foi ótimo. Ela estava ótima, com a saúde ainda boa. A última vez que eu a vi foi num grupo de estudo que o Roberto coordenava, e estava estudando, se não me engano, era a Canção da Oração. Então, eu estava lá, foi quando eu entrei. Eu conheci a Lilian, foi a primeira vez que eu entrei, foi quando ela estava falando a Canção da Oração. Isso foi 4 anos depois que eu tive a revelação. Eu acho que o último grupo que ela participou foi esse, online. Né? Não sei se é esse assim, que eu vi. Que o Roberto coordenou, depois ela já não topou mais. Acho que foi em 2006, 2007, uma coisa assim. A Lilian foi minha mentora, ela foi minha mentora. Mas ela comentava, né, dos desafios, né? Não sei se a Janete, se ela comentava dos desafios, porque você vê, ela conhecia tinha o conhecimento desse curso como ninguém, mas parece que o ego não gostava muito, né? Não gostava muito, porque ela estava desfazendo o ego dela e de todo mundo que estudava com ela, né? Todos nós temos esse processo, né, de desfazer do ego. E aí os desafios eram muito grandes. Ela era uma pessoa muito forte, né? Eu não acompanhei o final dela, a gente tentou, ela se comunicou com o Roberto, mas comigo não, infelizmente. Eu não imaginava. Ela me ligou pouco antes de morrer, poucos dias antes. Jura? Juro. Ela estava com muita dor. Eu não entendia nada que ela falava. Pena. E senti que ela estava querendo falar alguma coisa em relação ao nosso grupo com o Roberto. E ela participava. Mas ela não conseguiu finalizar assim uma frase. Mas o Roberto já tinha partido também, não? Não, bem antes. Eu perdi, ela parou de se comunicar, mas com o Roberto, meu Roberto, ela se comunicou um pouco, ela gostava muito dele também. Tanto que para mim foi um choque, né? Eu esperava. Ela às vezes mandava uma mensagem, mas acho que ela já estava bem fraquinha. E é isso que eu falo, né? Uma pessoa que praticou tanto, estudou tanto, mas ela teve muitos desafios. O ego dela realmente. Agora eu lembrei o nome da Lúcia. Lúcia. A Lúcia que acompanhava muito ela. E ela sentiu que ela ia já. Os dias dela estavam próximos, né? E ela disse assim numa reunião, ela chamou lá a cuidadora e pediu para a cuidadora ir ver quantos livros ela tinha. Aí a pessoa trouxe, daí ela perguntou na sala, quem não tem o livro? Aí eu falei que eu não tinha. Ela disse, então passe teu endereço, teu telefone, tudo, teus dados para
para minha secretária que você vai receber em sua casa um presente meu. E aí eu recebi. Que linda. Que É. legal. Quando eu comprei o livro, eu comprei dela também. É E ela mesmo? ela mandou o livro, aquele livro dela, que eu esqueci o nome. Ela descreve o processo de Eu tradução. tenho aqui. Eu ainda tenho um a mais, que Ela mandou a os Sônia dois. Vatan deixou comigo. Nossa, isso já faz nem sei quanto tempo, meu Deus. No meu caso, Faz uns 15 anos, 16 anos. no meu caso já faz 11 anos, o tempo passa, né? Gente, então eu vou ler o 3, tá bom? Fomos para o passado, né? Mas é sinal que ela está aqui entre nós. Estamos lembrando dela, Lilian está eternamente. Nossa, tão estamos falando dela, tão né? grata a ela. Foi grata a um sonho que eu tive com ela, né? Uma experiência. E ela viveu também. Ela me contou que viveu a experiência. Bacana. É isso, muito grata a ela. É, né? Então vamos lá, gente. Parágrafo 3. Aí Jesus fala: Tu estavas na escuridão até que a vontade de Deus fosse feita completamente por qualquer parte da filiação. Quando isso foi feito, foi perfeitamente realizado por todos. De que outra forma poderia ser perfeitamente realizado? Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da filiação à vontade do Pai, por estar eu próprio ciente da vontade do Pai. Essa é a consciência que eu vim te dar, e o teu problema de aceitá-la é o problema desse mundo. Dissipá-lo é a salvação, e nesse sentido, eu sou a salvação do mundo. O mundo, portanto, tem que desprezar-me e rejeitar-me, porque o mundo é a crença em que o amor é impossível. Se aceitares o fato de que eu estou contigo, estás negando o mundo e aceitando a Deus. Minha vontade é a de Deus, e a tua decisão de me ouvir é a decisão de ouvir a voz de Deus e habitar na sua vontade. Assim como Deus me enviou a ti, eu te enviarei a outros. Irei a eles contigo, para que nós possamos ensinar-lhes a paz e a união. Aí no parágrafo 4 ele fala: Não pensas que o mundo necessita de paz tanto quanto tu? Não queres dar ao mundo essa paz tanto quanto queres recebê-la? Pois a não ser que a des, não irás recebê-la. Se queres tê-la de mim, tens que dá-la. A cura não vem de nenhuma outra pessoa. Tens que aceitar a orientação que vem de dentro. A orientação tem que ser aquilo que queres, ou será sem significado para ti. É por isso que a cura é um empreendimento de colaboração. Eu posso te dizer o que fazer, mas precisas colaborar, acreditando que eu sei o que deves fazer. Só então a mente escolherá me seguir. Sem essa escolha, não poderia ser curado. Ana, dá uma subidinha, por favor. Isso, obrigada. Então, voltar aqui para a linha 9. Eu posso te dizer o que fazer, mas precisas colaborar, acreditando que eu sei o que deves fazer. Só então a tua crença escolherá me seguir. Sem essa escolha, não poderia ser curado, porque terias te decidido contra a cura, e essa rejeição da minha decisão por ti faz com que a cura seja impossível. Então, Aqui ele fala de você entregar e confiar mesmo, né? Porque quando eu entrego e eu solto, eu acredito que, como nós lemos, tem um capítulo que o Espírito Santo diz, né? Deixe comigo e eu vou achar uma maneira de te ajudar, eu vou ver a melhor forma. Então, a partir do momento que eu entrego, já não faço mais nada. É com ele. E acreditar que a resolução vai vir porque ela foi prometida. Né? Ele disse, eu vou resolver. Tem coisa melhor que isso, entregar, né? Chegar para saber que aquela pessoa vai resolver, né? E você vai ter a paz e a serenidade que você está buscando, né?
Isso daí é exatamente do Manual dos Professores, Desenvolvimento da Confiança, porque a gente entrega, lembra de entregar, que já é o primeiro ponto principal, né, Janete? A gente tem que lembrar de entregar, mas tem que largar, confiar. E você vê que tem no desenvolvimento da confiança, que ele fala de todos os períodos que tem, o período de abandono, o período de desfazer, período intermediário, período de assentamento, que é quando a gente tem que aprender a não julgar. Nisso tudo, ele fala, parece que as coisas estão sendo tiradas de ti, mas isso não é para trazer sofrimento, mas a princípio pode trazer, e porque você pensa assim, né? Mas é só para que você saiba o que tem valor e o que não tem. Então, você vê que quando a gente entrega, tem que entender que todas as coisas, situações, é nesse local que ele fala, nessa parte do curso, são úteis. E às vezes a gente quer ainda orientar. A gente entrega, mas não quer esperar a resposta, né? Dependendo do que for, a gente ainda quer encaminhar, quer orientar. E aí a gente não aceita as mudanças que ele fala que o plano, algumas vezes, promove, porque o plano promove, o plano espiritual, para que a gente lembre do que tem valor. A única coisa que tem valor é a verdade de Deus, né? A alegria de Deus. Então, essa entrega, ao meu ver, é um dos maiores exercícios do curso, né? Que a entrega e o perdão, eles andam juntos, né? Para eu entregar e abrir mão, eu tenho que perdoar. Perdoar quer dizer, lembrar que não está nada acontecendo e Jesus sabe como desfazer, né? As coisas das nossas mentes. E entregar realmente uma lição de amor, de confiança total. Que você pega e entrega uma situação em que você não vê não sabe o que fazer. E o ego vai dizer, olha, você tem essa alternativa, essa. Tanto que algumas vezes se fala assim, eu já fiz tudo o que eu podia, agora eu entrego para Jesus, quer dizer, já tentou todas as alternativas. E não, essa entrega é total. Saber entregar, dar um passo para trás e aguardar é realmente uma grande experiência do curso. É o desenvolvimento da confiança dos professores de Deus, né? Confiar, né? Aquela fé cega. E ali ele fala que ele vai dizer o que eu preciso fazer, né? Cada um precisa fazer. E se eu assim o fizer, então a minha mente escolherá segui-lo. Então há um comprometimento aí, uma constância, uma fidelidade, né? Uma fidelidade. E eu acho que ele faz um alerta aqui que quando eu entrego, eu não tenho que dar uma espiadinha lá para ver o que ele está fazendo, se vai. Não tem nada de espiadinha. É isso mesmo, Janete, que é a fé cega. Tem que ter fé nele, tem que confiar, né? Porque se a gente confiar nele, as nossas dores e preocupações acabam. Não tem que ficar, alô Deus, sou eu de novo. Você lembra? Alô eu Deus, esqueci, sou eu de novo. olha, eu não sei se eu falei com todos os detalhes, mas ficou aquele pontinho que eu esqueci de lembrar e fala de novo, todo dia. Ele só vai rir. Sim, claro, só vai rir, né? Mas para nós... Além do mais também, eu sinto que, e Jesus fala isso, que a gente, por a gente mesmo, a gente não vai conseguir. A gente sozinho não vai conseguir. Então, uma hora ou outra, ou de uma forma ou de outra, você vai ter que entregar. Completamente. Porque no meio do caminho, a desconfiança, que é a falta de confiança, né? Ela vai permitir que o ego comece a atacar. Então, o ego vai projetar a culpa em alguém, porque você não resolveu a sua situação. E eu estou falando isso na prática, no dia a dia. Porque a gente se refere ao ego
como se fosse eu. Quer dizer, você se autolimita, você se autopune, você faz um auto-bullying. Agora, no meu aniversário, eu tive um caso desse, né? Meu irmão me liga, né? Ah, Gustavo, você já está fazendo 75, eu estou fazendo 77. Aí me perguntou, meu pai morreu com quanto? Aí só onde ele estava querendo entrar, né? Ele tem 77, meu pai morreu com 78, ele estava se dando mais um ano só de vida. Aham. Já marcou a data, né? Já marcou a data, eu digo, mas rapaz. Aí eu mandei uma tirinha de Snoopy conversando, né? O companheiro de Snoopy fala assim, Snoopy, a gente um dia vai morrer, né? Aí Snoopy disse, mas todos os outros dias não. É exatamente isso, né? É, Quer dizer, o ego lhe autopune, né? Quando você se acha que é o ego. E a grande lição do curso. E ouvindo o Gustavo falar aí do irmão, né? Um pouquinho antes de ele falar, eu pensei, e que essa entrega não seja aquele momento, né, de fechar os olhos. Eu penso que quando a pessoa está ali para morrer, né, que ela deve sentir ali, ela se entrega mesmo, não tem mais o que fazer. Então, essa sensação que nós possamos fazer aqui, né, no sentido do dia a dia, como a Jane falou, né, questão do perdão, da união, é, do acolhimento, né, de amar você, se descobrir, ver o quão linda que eu sou. Não é o outro que é bonito, eu sou bonita. Eu sou filha de Deus. Deus é lindo, eu só posso ser linda. Né? Isso tudo de bom grado, né? É, Você aqui se no 3, entrega de bom grado. aqui no 3, você terminou, Gustavo? Aqui no 3 ele fala da missão, Jesus fala da missão dele, né? Ele fala que por estávamos na escuridão até que a vontade de Deus fosse feita completamente por qualquer parte da filiação. Qualquer parte da filiação, qualquer filho de Deus, né, poderia aceitar, né, a vontade de Deus completamente. Jesus foi uma dessas partes, né, que aceitou a vontade de Deus completamente. Então ele fala, quando isso foi feito, né, quando foi a experiência dele, foi perfeitamente realizado por todos. Então, quando um irmão, né, aceita a vontade de Deus completamente, isso é compartilhado com toda a filiação de Deus. Toda a filiação de Deus recebe essa graça, né, como a dádiva, né, de Deus, porque tudo é compartilhado, né, o amor é compartilhado. E aí Jesus fala que a missão dele simplesmente foi a de unir a nossa vontade à vontade de Deus, à vontade do Pai, porque ele estava ciente da vontade do Pai. Então, ele estava ciente da vontade do Pai, ele podia ser esse elo entre a nossa vontade e a vontade de Deus, para que a gente se lembre que é uma única vontade. Então, ele fala, essa é a consciência que eu vim te dar, e o problema de aceitá-la é o problema desse mundo. Então, é a consciência que Jesus veio nos despertar para que só existe uma única vontade, né? E essa vontade é a de Deus. Então, não adianta a gente pensar que tem vontade separada, porque isso é pura ilusão. A nossa vontade só tem poder se ela é uma vontade una com a vontade de Deus. A gente reconhece que nós somos o Filho de Deus, e Deus é o nosso Pai, e só há uma vontade, que é a vontade de Deus para nós. Então, essa consciência que ele veio nos dar, e foi a missão, né, que ele tem realizado, porque o Curso em Milagres continua sendo a realização dessa missão dele, né, de nos acordar para a unidade da nossa vontade com a vontade de Deus, como sendo uma única vontade. Ver o que ele vai falar no 7, né, para a gente entender, né,
A reação que a gente tem dos egos, né? De estar projetando no mundo. Não, é um pouquinho para baixo. No 3 ainda. Ah, você fala da linha 7, eu estava achando que você estava falando para... Ah, não, querida, no 7, continuando o que você estava lendo, né? Que você estava comentando. E ele fala assim, ó, o mundo, portanto, tem que desprezar-me e rejeitar-me, porque o mundo é a crença que o amor é impossível. E Jesus é o símbolo do amor perfeito, né, da união. E o mundo tem que desprezar. Então, o mundo, quem é que atua no mundo? Os egos, né? Não é que atua, né? Que eles iludem. Então, foi isso que aconteceu na história de Jesus, né? O mundo rejeitou ele, foi crucificado. E é disso que eu estava falando quando eu estava falando da Lília, quando eu estava falando dos professores de Deus, quem trabalha com isso, entendeu? A rejeição do ego é muito grande. Você vê, o fato dela sentir dor, tudo, né? Que não se justificaria, porque a dor é uma defesa contra a verdade de Deus. Mas o ego se revoltou bastante, né? Se revoltou bastante, porque ela era dedicada a desfazer o ego, né? Mas é porque tem coisas das profundezas, né? Que aí, tem mágoas, né? Forma mágoas. Vem para a luz para ser curado, né? Tem as mágoas, né? Mas como foi falado há pouco, né, que ele disse que um ato de cura, de perdão, pode, aqui eu até anotei, como é que é? A missão, né? É quando um irmão aceita e é compartilhado com todos, né? Foi a Ana que falou. Veja, aqui estamos em 4, buscando aprender, a trabalhar, a praticar, viver o nosso melhor, um dia de cada vez. Haverá alguém que vai estar na nossa frequência e vai também fazer com que essa fila ande. Então, a resposta, eu penso assim, eu não posso faltar na segunda-feira. Eu tenho um compromisso sério comigo e com esse irmão, né? E com vocês, claro, né? Sim. E aí ele, só complementando o que ele fala aqui no parágrafo 4, né, da linha 3, que ele fala aqui. Ele fala que a cura não vem de nenhuma outra pessoa, ela vem de dentro. A gente tem que aceitar a orientação que vem de dentro. E essa orientação a gente aceita se ela representar aquilo que a gente quer. Então, a nossa vontade, o nosso querer, para que a gente comece qualquer coisa, a gente tem que querer, né, para que aquilo tenha significado para nós. Senão, a gente não vai dar importância, né, não vai dar a devida importância e não vai realizar a entrega que é preciso fazer, né, para que a gente consiga mudar a nossa percepção. Então, ele fala, é por isso que a cura é um empreendimento de colaboração, porque já foi até falado, né, por vocês ao comentar a questão da confiança. Então, a gente precisa confiar, né, nessa orientação, para que, acreditando que ela sabe o que a gente deve fazer, que ela sabe o que orientar. É confiar nesse guia, né? Se a gente confiar nesse guia, a gente vai escolher seguir a sua orientação. Então, tudo começa do nosso querer, passa pela confiança, né, no orientador e a nossa disposição de aceitar essa orientação. Então, ele fala, essa escolha não poderia ser, sem essa escolha, né, de escolher seguir o guia, né, o orientador, ela não poderia, se a gente não fizesse essa escolha, a gente não poderia ser curado, porque a gente teria se decidido contra a cura. Né? Se decidir contra a cura é aceitar um professor que nos aprisiona no medo. Né? Então, eu só quero chamar a atenção para isso. Tudo começa com o nosso querer. Então, o trabalho de Jesus, do Espírito Santo, eles estão aqui disponíveis para nós. Mas o nosso querer é fundamental para que a gente se abra para a orientação deles. Para que a gente abra a nossa confiança para eles e consiga escolhê-los como nosso guia.
e ser fiel, né, a essa escolha, para que a gente possa realmente chegar a um resultado de paz em nossa mente, que é isso que eles vêm nos oferecer, mas depende da nossa aceitação e da nossa entrega a essa aliança. Ele fala, em algum ponto do curso, que ele fala que ele só precisa de um pouquinho de boa vontade, de disponibilidade, né? Esse, para ele, que é um pouquinho, para nós, às vezes, parece tanto, né? Para a maioria de nós, porque para ele é um pouquinho, mas para nós, né? Entregar nem sempre parece tão pouquinho essa disponibilidade, porque é uma entrega que a gente vai fazendo aos picadinhos, né? Acontece, pensou e você faz, não sei o que e faz, né? E os milagres, eles acontecem, eles estão acontecendo naturalmente. Então, quando a gente faz a entrega e realmente esquece, entrega para ele, confia, a gente sente as expressões de amor do milagre. Então, vai ainda um pouquinho, a gente vai, né? A gente tem muito ciúme do nosso tempo cronológico, né? Então, a gente fica muito apegado a ele e não querendo, assim, dar mais do que uma mínima fração ao Espírito Santo. Todos dão uma fraçãozinha ao Espírito Santo. Na verdade, ele fala, né? Nem estou querendo muito, estou querendo um pouquinho de boa vontade da sua parte. Não, e tem que vigiar, eu acho que tem que vigiar, porque, por exemplo, a gente acorda com a corda toda, alegre, eu pelo menos sou assim, já acordo com a corda toda, né, alegre, já, nossa, um dia feliz, já com quem eu falar, já passei um monte de alegria, de entusiasmo com Deus, e vai transcorrendo. E aí você, às vezes, você relaxa um pouco nessa vigia, né? Você tem que ficar esperto lá para não relaxar a sua entrega. É uma vigilância permanente. Ana. A gente distrai. Ele fala aqui, em algum lugar que eu li hoje, ele fala, você só se distrai porque você se permite distrair. Exato. E quem manda na sua mente é você. Então, não é que o ego me distrai, eu aceito ser distraído. Eu sou responsável por tudo, pelo que eu estou vendo. Mas a gente distrai, relaxa. Mas é só depois escolher outra vez, né? Assim, escolhe outra vez, mas às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente pode ter uma palavra torta com o irmão, às vezes depois vai se arrepender, ou alguma coisa assim, ou um pensamento, ou explode, depende de cada um, da vida, do temperamento, ou de repente você não está esperando, porque essa coisa de não estar esperando é brincadeira, porque a gente está projetando, né, as coisas no outro, no mundo, ou a gente está estendendo o amor. A gente vive no automático, né? Então. Né, Gustavo? O automático significa o ego. Exato. Então, quando percebe, já pisou na bola. Para mim, meu tipo de vigilância, às vezes, me lembra assim, de me fazer a pergunta: você está escolhendo por quem? Pelo ego ou pelo espírito? Nas coisas corriqueiras do dia a dia. Sim, sim. Porque o automático lhe pega de surpresa, né? Sempre de surpresa, porque você está sempre distraído. O automático é o passado, né? O automático é o ego fica no passado, ele fica trazendo, remoendo. Ou no futuro, antecipando o que nem existe. Mas o futuro está baseado no quê? Não é nunca no presente. Sempre no passado. Então. Aí quando você percebe, você já falou, já foi, já fez, já aconteceu, então a sua mente. Porque o que o Jesus já falou? Já passou, né? O delay já virou culpa. É isso, exatamente. Por quê? Porque é assim, se você represar uma água, as comportas vão estourar em outro lado. Se não for aqui, vai ser em outro lado. Aí, se você deixar aquele fluxo enorme de água pressionando aquele paredão, pressionando, uma hora vai romper. É o que a gente faz.
Se a gente não estiver entregando para o Espírito Santo e tentar controlar com a mente egóica, tipo assim, uma parte da mente dizer, não, eu estou bem, eu não vou discutir, eu estou em paz, ou eu não vou fazer aquilo, eu não vou falar aquilo, não, tudo bem, vai passar. Não adianta, isso daí é ego. Né, a gente está dando alternativa. Vai chegar numa hora que grande, na primeira oportunidade que o ego tiver, ele vai projetar em alguma situação ou em alguém. É o ataque, é a função dele. Agora, a O vigilância... sistema nervoso não aguenta, ele tem que extravasar. Vai extravasar. Agora, a vigilância, ela traz uma coisa, assim, a gente percebe as mudanças que vão acontecendo. E a gente, assim, antes a gente pisava na bola, e às vezes assim, a ficha até demorava a cair. Mas agora, imediatamente, você sente assim, algo estranho, algo te incomoda, e fica ali assim, como se tivesse te é automático, é automático. E aí assim, o milagre é a entrega, que aí você conta aquilo para o Espírito Santo, conta para ele o seu desconforto e pede a ele para te ajudar a olhar para aquilo. É impressionante como que é assim incômodo, que é uma certa dor interna, né, que fica ali, que é a culpa, né, que é o medo, que é todos os sentimentos de dor, né, que vem quando você faz algo que pode ferir o Filho de Deus, né? Quer dizer, o Filho de Deus jamais pode ser ferido, mas ferir o seu irmão, né, aqui no mundo, né? Você vê como separado. E aí, com essa criança no Espírito Santo, essa aceitação, né, dele ser o guia, a gente se reportar a ele, então, isso aí, essa dor é aliviada. E aí a gente pode fazer o perdão, praticar o perdão naquela situação, e desfazer aquilo que a gente, né, acredita que fez contra o irmão, desfazer mentalmente aquilo através do perdão. E aí você sente um alívio, de pouquinho que já não está mais na sua mente. Sim, então, sim. Tem uma diferença entre o alívio, porque a gente sente paz, porque perdoou, e o alívio, porque o ego pega aquilo, sabe que se torna insuportável para nós, e a gente vai rejeitá-lo mesmo, então ele joga lá para o passado de novo. Porque a gente não tolera mais. E parece que ficou tudo bem. Aí traz uma coisinha legal. Não é isso. Não é empurrar para baixo do tapete. Não, tem que trazer. Em algum momento, vai voltar em algum momento. O medo tem que vir à tona. Eu estou achando que o milagre está acontecendo porque minhas culpas estão ficando velhas. Eu não tenho mais culpa nova. Você não está fabricando culpas novas, né? Eu só tenho que lidar agora com minhas culpas velhas que estão assim. Pois nossa, nem está lá limpando o estoque, né, Gustavo? É isso mesmo. Você sabe que a Lília, uma vez, eu não sei o que foi, eu acho que foi logo que eu comecei o curso, eu comecei a falar com ela, e ela realmente era minha mentora mesmo, me ajudava sempre, sempre. Aí um dia eu me lembro que eu fiquei até meio revoltada, assim, e porque eu falei que estava acontecendo algumas coisas, e eu achava, como todo bom estudante no começo, que tudo tinha que ficar perfeito em paz. Eu comecei a olhar, né, para coisas que não estavam perfeitas e em paz, né? Aí ela falou, eu falei assim, mas como pode? Ela falou assim, querida, no curso, Jesus fala, tudo aquilo que aprecias pode ferir-te e o farás. E o fará. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem apego vai vir à tona e vai te ferir, ela falou. E é o que está escrito no curso. Então, assim, que a gente não se iluda, eu estou fazendo, não vai acontecer nada, não vai... Depende dos nossos apegos, né? De repente, a pessoa tem apego a um cachorrinho, ou tem um apego a uma caneta, ou tem apego à família, tem seja lá o que for. É o que Jesus diz, você sozinho não vai conseguir. Não pode desafiar. Não. Você não tem preparo para isso. Nunca. Sozinho, não. E aí a Lília falou assim, querida, que bom, tá caindo o véu, e você tá vendo o mundo como ele é, né? Não é mais sobre
uma lente cor-de-rosa. Esse é o mundo. Mas isso que vai ser curado e perdoado se for entregue para o Espírito Santo. Eu nunca esqueci, porque ela dava a lição nua e crua, e eu adorava, né? Porque doía, né? Ela não punha paninhos quentes, doía. E eu gostava, porque é isso que desfaz, né? É olhar para o medo. Você tem que olhar para o medo daquilo que você não quer ver de jeito nenhum, aquelas coisas que tá te incomodando, você não quer nem olhar para aquilo. Tem que olhar não para viver aquilo, para reviver do passado, mas para entregar para o Espírito Santo, para desfazer. Porque é a sala de aula, né? Sala de aula. É a sala de aula que a gente... Eu me lembrei agora de um dos primeiros encontros que eu fui, do curso Milagres, encontros presenciais, e tinha uma menina lá que já tinha tempo de curso, né? Aí ela falou alguma coisa e eu falei outra com alguma resistência, né? Ela virou para mim e fez assim: bateu, doeu, leve para casa que é seu. E é exatamente. Eu nunca mais me esqueci disso. É isso mesmo. Gente, então vou ler o 5, tá bom? Só um pouquinho, na lição passada, na semana passada, nessa questão de passado, o que nós, só relembrando, né, é que eu não vou viver do passado, mas sim lembrar as coisas boas, né, que eu tive, que eu vivi com meu irmão, esquecendo os desencontros, né? E também comentamos que a vontade de Deus é que ninguém sofra e que só os meus pensamentos podem me ferir, né? Então, atenção, né, a esses pensamentos aí, né? E eu estava aqui ouvindo vocês, eu lembrei de uma musiquinha quando eu era pequena e eu fazia catequese, claro, fui professora de catequese, vejam só. Olha. E nós cantávamos aquela canção: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, quando vem esses pensamentos discordantes, né, eu vou começar a cantar essa música. Faz a conexão direta. Isso. Vai direto. Gente, então vou ler o 5. Bora. A cura reflete a nossa vontade conjunta, e a vontade do Filho unida à vontade do Pai. Isso é óbvio quando consideras para que serve a cura. A cura é o caminho do qual se vence a separação. A separação é vencida pela união. Não pode ser vencida pelo ato de separar-se. A decisão de unir tem que ser inequívoca, ou a própria mente está dividida e não íntegra. A tua mente é o meio através do qual determinas a tua própria condição, porque a mente é o mecanismo de decisão. A mente é o poder através do qual separas ou unes, e correspondentemente experimentas dor ou alegria. A minha decisão, é Jesus falando, a minha decisão não pode vencer a tua, porque a tua é tão poderosa quanto a minha. Se não fosse assim, os filhos de Deus seriam desiguais. Todas as coisas são possíveis através da nossa decisão conjunta. Mas só a minha decisão não pode ajudar-te. A tua vontade é tão livre quanto a minha, e o próprio Deus não iria contra ela. Eu não posso ter uma vontade que não seja a vontade de Deus. Eu posso oferecer a minha força para fazer com que a tua seja invencível, mas não posso me opor à tua decisão sem competir com ela e com isso violar a vontade de Deus para ti. Parágrafo 6. Nada do que Deus criou pode se opor à tua decisão, assim como nada do que Deus criou pode se opor à vontade do próprio Deus. Deus deu à tua vontade o poder que ela tem, que eu só posso reconhecer em honra à vontade de Deus. Se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Eu posso ensinar-te, mas tu podes escolher escutar o meu ensinamento. Mas tu podes escolher escutar o meu ensinamento. Como pode ser, se não assim, se o reino de Deus é liberdade? A liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania.
E a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Os filhos de Deus são iguais em vontade, sendo todos à vontade de seu Pai. Essa é a única lição que eu vim ensinar. É Jesus falando. É o fim da separação, né? É o fim da separação. Todos com a mesma vontade, é o fim da separação na nossa mente. E A aqui, vontade oculta, mas ela está lá. nesse parágrafo 5, tem gente que fala assim, gente, se Jesus, por que Jesus fica esperando a gente ter vontade, a gente decidir, a gente, se ele já sabe tudo, por que ele não faz pela gente e dá um jeito nisso? Ele já fez, a gente não lembra. Mas aqui ele explica direitinho, ele fala, ó, que na linha 6, começando na linha 6, a decisão de unir tem que ser inequívoca, ou seja, primeira coisa, né? Eu acho que você tem que baixar um pouquinho. Inequívoca, Tá no no sentido assim, 5. você não pode deixar ninguém de fora da decisão de unir. Então, não é que você vai perdoar algum irmão e não perdoar outro, porque senão você não vai estar na mente íntegra e não vai estar realizando a união. Então, tem que ser inequívoca a sua decisão de unir. Né? Ela não pode separar ninguém, excluir ninguém. E aí ele fala... Atualmente. Aqui na 9, ele fala assim, a minha decisão não pode vencer a tua. Deixa eu voltar na 8. É o poder... Deixa eu voltar na 7. A tua mente é o meio através do qual determinas a tua própria condição, né? Porque a mente é o mecanismo de decisão. Então, é o poder através do qual você separa ou une e experimenta dor ou alegria. Aí ele fala na 9, a minha decisão não pode vencer a tua, porque a tua é tão poderosa quanto a minha. Se não fosse assim, os filhos de Deus seriam desiguais. Então, por que Jesus não pode fazer pela gente? Nós temos que querer a mudança, nós temos que querer a correção da nossa mente. Porque se ele fizer por nós, ele vai estar nos tratando como desiguais. E todos nós somos iguais diante de Deus, que Deus nos fez iguais. Então, todos nós temos o mesmo poder. Não é que ele tenha mais poder do que nós, não. É porque ele tem ciência do poder que ele tem. Nós ainda não temos essa ciência. É porque ele faz parte da filiação, como todos nós, né? Ele só venceu o mundo. Foi isso que ele fez. Ele é um exemplo, foi o primeiro a vencer o mundo, né? Mas ele é o mesmo pai, e é como ele falou, eu não, eu só vou me libertar quando todos forem libertos, quando todos quiserem se salvar, porque ele não pode ser diferente da filiação, né? Ele é um só. Então, agora que todos têm a vontade, que todos compreendem, que todos percebem, Deus em tudo percebe. Eu tive uma experiência hoje sobre isso aqui no prédio, né? Eu ia entrando, no prédio tinha uns 4, 5 adolescentes de 15, 16 anos conversando, né? Eu conheço todos aqui do prédio. Aí entrei e falei assim, geralmente com todos, mas teve um que olhou para meu olho e eu entendi que ele me entendia e eu entendia ele. E não era nada a respeito do trivial. E aí ele fala que um instante santo, né? Todas as coisas são possíveis através da nossa decisão conjunta. Então, ele está chamando muita atenção para isso, porque ele está falando de união o tempo todo nesse estudo de hoje, né? E ele fala, mas só a minha decisão não pode ajudar-te, porque contrariaria a vontade de Deus, né? Deus não quer ver separação, desigualdade. Para Deus só há a igualdade. Então ele fala, a tua vontade é tão livre quanto a minha, e o próprio Deus não iria contra a tua vontade. Por isso que a gente decide, você não vê que tem uma lição que falou, a salvação só depende de mim, de nós. A gente decide quando é uma decisão salvar. em nossa mente. A salvação é uma decisão em nossa mente. É o sininho que toca quando a gente quer realmente, acabou, a gente não quer mais isso, né? A gente não quer mais a separação. Mas por mim, eu gostaria que Jesus atuasse sem a minha permissão. Aí ele fala que ele respeita nosso livre-arbítrio, ele diz isso. Meu Deus, Gustavo. Ele fala aqui embaixo, eu não posso ter uma vontade que não seja vontade de Deus. Eu posso oferecer a minha força para você,
e você ficar invencível, mas não posso me opor à tua decisão, senão eu vou competir com a sua Mas decisão. olha, Eu Ana, vou violar a vontade de Deus. Então, eu não, questiono muito isso, sabe por quê? Sabe por que eu questiono? Eu até questiono Jesus. Porque quando eu tive a revelação, ele falou tudo aquilo, vem, tá pronta, né? Você quer, quero, tá? E quando falou, você desapega disso, disso, daquilo. E eu falei, não. Ele falou, então você vai ficar mais um tempo? Eu questiono. Eu falei assim, então você sabe quanto? E eu falo, para que eu estou ficando esse tempo? O que eu faço? Você sabe. Então mas ele ele pode sabe. interferir. O É. Espírito Santo interfere, sim, ele interfere no plano. É que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está imbuído em Jesus. Mas Ele Jesus interfere, mas ele não toma decisão por você. Mas o Porque ele Espírito espera Santo, o sim. seu querer. Não, ele fala muitas vezes aqui no livro. O seu querer é o começo de tudo. Se você não quiser, você não vai se abrir para a cura. Mas tem um limite, você sabe, né? Que no próprio curso ele fala assim: existe um limite para a dor. Não, Existe, o Espírito Santo interfere. chega Ele um ponto que ele dá um adianto. basta. Mas Então, quando ele falou para acha- mim, você vai ficar mais um tempo, ele sabe esse tempo, né? Sim. Então, o meu negócio é que eu devia de fazer é cruzar os braços e ficar quieta. Não é? E O deixar. tempo dele já é outro, né? Assim, o tempo dele não é o tempo Então, nosso. menina, pois é, que já passou quantos Sabe-se lá anos? quantos meses formam um dia para ele, né? Passou Uma, 22 anos que eu escutei a voz dele. Nossa. Né? uma vez eu quis voltar para pagar um boleto. Então, Nunca mais você acabou nem boleto me em minha fale vida. disso. Todo dia boleto. Essa sou eu, Gustavo, ligada nas contas. Então, assim, Jesus não está nem. E aí ele fala aqui no 6 da linha 3, se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se Quero, queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. não Então, quero faltava esperar. ainda aí alguma coisinha para que... Não quero mais esperar, eu quero ser igual a ele, ficar na paz, levar a paz, conhecer a totalidade do meu ser de novo e levar a paz, isso que quero. Quero mais. Eu só posso ensinar... Projeções, não. Tu pode escolher escutar. Então, a escuta é você que escolhe. Ele não escolhe por você. Ele é muito gentil, o Espírito Santo é extremamente gentil, é infinitamente gentil. Então, ele jamais vai impor qualquer vontade dele, né? Porque Ele é brincalhão, ele é muito brincalhão. É que eu não vou perder tempo aqui contando, mas ele entrou num sonho meu, que foi a coisa mais linda. No final, ele estava brincando com brinquedinhos, tipo, acho que todo mundo aqui conhece Transformers, né? Aqueles brinquedinhos, todos conhecem aqui, acho que é da época de todo mundo aqui. E no fim, Jesus estava brincando com isso, tipo assim, eu não estou nem aí porque você está preocupada, eu quero brincar. É isso. É exatamente, porque ele foi me dizendo, isso daí que você acha, faz assim, assim. E saiu, e não ligou mais. Ele estava de branco, com jaleco, né? Porque estava dando instrução lá. Tipo, eu não estou nem aí com isso que você acredita, que você acha, que você sente. Agora vamos brincar. E depois, na hora de acordar, eu sei. Por que eu sei que é ele? Que desde que eu tive a revelação, ele me acorda com pontilhar de estrelas. Eu já falei isso aqui, eu não posso pensar. Se eu julgar, isso acaba. E ele prolongou bastante para eu acordar dentro desse céu pontilhado de estrelas. É um negrume pontilhado de estrelas. Então, eu sabia que era ele. E assim, é brincadeira pura. Tipo, ele não tá nem aí com essas coisas que a gente se preocupa, porque ele só vê o Filho de Deus feliz. Exato. Por que a gente se preocupa, né, Gustavo? O boleto, ou sei lá, qualquer coisa. Não, né? Ele não vê nada disso, mas sabe que a gente vê. Sabe que ele compreende. Como diz Pulsar no Desaparecimento do Universo, ele dizia que Jesus desconsiderava a percepção. Desconsiderava. E tem que desconsiderar, porque ela não existe mesmo. Não existe. Ai, Jesus, é tão gostoso quando Jesus se manifesta, é muito bom, né? Porque a gente
fica aquele período ligado, né? Em estado de graça, né? Gostoso. Gente, então eu vou ler o 7 e o 8, tá bom? Tá bom. Então ele fala: se a tua vontade não fosse a minha, não seria a vontade do Pai. Isso significaria que aprisionaste a tua e não a tens deixado ser livre. Por ti mesmo nada podes fazer, porque por ti mesmo não és nada. Por ti mesmo significa pelo ego, né? Pelo ego. Aí na linha 4 ele fala: eu não sou nada sem o Pai, e tu não és nada sem mim, pois ao negar o Pai, negas a ti mesmo. Eu sempre me lembrarei de ti, e na minha memória de ti está a tua memória de ti mesmo. Em nossa memória um do outro está a nossa memória de Deus. E é tão irmão isso aqui, né? Em É nossa muito irmão, né? está a nossa memória de Deus. E nessa memória está a tua liberdade, porque a tua liberdade está em Deus. Une-te, então, a mim em louvor a Ele e a ti, a quem Ele criou. Essa é a nossa dádiva de gratidão a Ele, que Ele compartilhará com todas as suas criações, às quais dá igualmente tudo aquilo que é aceitável para Ele. Por ser aceitável para Ele, essa é a dádiva da liberdade, que é a sua vontade, a vontade do Pai, para todos os seus filhos. Oferecendo liberdade, tu és livre. A liberdade de não aprisionar nenhum irmão. Aí no 8 ele fala: liberdade é a única dádiva que podes oferecer aos filhos de Deus, sendo um reconhecimento do que eles são. Olha só, gente, o conceito de liberdade que ele fala, né, que aqui o nome da nossa lição hoje é a dádiva da liberdade. Então ele fala: liberdade é a única dádiva que pode oferecer aos filhos de Deus, sendo um reconhecimento do que eles são, né, que são filhos de Deus, e do que ele é, né, do que o Pai é. Liberdade é criação porque é amor. Aquele que buscas aprisionar, tu não amas. Por conseguinte, quando buscas aprisionar alguém, incluindo a ti mesmo, não o amas e não podes identificar-te com ele. Quando tu te aprisionas, estás perdendo de vista a tua verdadeira identificação comigo, né, Jesus, e com o Pai. A tua identificação é com o Pai e com o Filho. Não pode ser com um e não com o outro. Se és parte de um, com U maiúsculo, comunidade, tens que ser parte do outro, né, que é o Pai. Então, se és parte de um, que é o Filho, que com o maiúsculo, tens que ser parte do outro, porque eles são um, né? O outro é o Pai, que eles são um. A Santíssima Trindade é santa porque é una. Se te excluís dessa união, estás percebendo a Santíssima Trindade como separada. Tens que estar incluído nela, porque ela é tudo. A não ser que ocupes o teu lugar nela e realizes a tua função como parte dela, a Santíssima Trindade fica tão destituída quanto tu. Nenhuma parte dela pode ser aprisionada se se quiser conhecer a sua verdade, a verdade da Santíssima Trindade. Então, gente, por ti nada podes fazer, porque por ti mesmo não és nada. Então, gente, ou nada de se aventurar sozinho achando que vai realizar a salvação por ti mesmo. Não vai. Porque nós estamos identificados com o ego. Então, a gente não consegue vencer o ego estando identificado com ele. Como é que a gente vai vencer se a gente está se vendo como ele, né? Quando a gente está aqui na ilusão. Então, somente através de quem vê além do ego é que a gente pode transcendê-lo, né? Superá-lo. Por isso é que a guiança é fundamental, aceitar a guiança é tão fundamental. E como é recíproca, né? Se você está destituído da Santíssima Trindade, todos estão destituídos. Que é a unidade, a integridade total. Nada aconteceu, continuamos juntos. A separação não aconteceu.
E é uma coisa que é fundamental que a gente se dê conta, e que ele repete de vez em quando aqui, é que a vontade, a verdade, na verdade, é o reconhecimento, né, nosso, em nossa mente, de que Deus é o Pai e nós somos o seu Filho, né? Deus, a nossa vontade é a vontade do Pai. Essa é a verdade. Então, aqui ele fala liberdade, que no final liberdade é a verdade, né? É a única dádiva que pode oferecer aos filhos de Deus, porque ela é o reconhecimento do que eles são, né? Então, nós somos filhos de Deus, e Deus é o nosso Pai. Isso é liberdade. Porque na hora que a gente reconhecer isso, a gente soltou o ego, soltou a culpa e soltou o medo, porque a gente está aprisionado e a gente acha que está separado e que somos indivíduos aqui no mundo. Mas se a gente se der conta de que a gente é a unicidade, né, do filho com o pai, pronto, a gente está livre, né? Livre do aprisionamento que é o medo e a culpa. Então, aí ele fala, liberdade é criação, porque liberdade é amor. Então, só na liberdade da nossa verdadeira identidade, né, de filho de Deus, de ser uno com o Pai, é que a gente cria, né? Porque se a gente não está nessa liberdade, a gente vai estar no medo, e aí vai estar projetando. Então, isso é amor, né? Criação é amor porque a verdade é o amor de Deus. E só estando na verdade do amor de Deus é que a gente cria, né, realizando o poder que Deus nos deu. Deu ao seu filho, né, ao seu filho uno, que não é o mesmo que criação, que a gente chama de criação aqui no mundo. Eu, depois de velho, estou reconhecendo minha paternidade. Eu vou levar Deus para o cartório para ele fazer Né? esse registro. Ó, mas nós já temos o sobrenome. Filhos de Deus, né? Todo mundo devia ser, né? Fulano de Deus, né? Olha aí, Janete de Deus, Ana de Deus, Gustavo de Deus, Janine. Não é, porque não é de Deus, somos filhos de Deus. Deus. A gente que inventou O muitos sobrenome nomes de para todo confundir. mundo tem que ser Deus. A separação ela é terrível, né? Você vê que a separação ela nomeia tudo, ela separa tudo, ela classifica tudo, etc. Né? Mas ela é desfeita no instante em que a gente aceita a unidade. Temos uma decisão na mente. Ela é aceita quando a gente toma essa decisão e tem esse instante santo total, né? Ela desfaz, né? A cada perdão que a gente oferece é onde está Deus. O instante santo pode ser temporário, mas enquanto é fulminante. É fulminante, exato. É como a revelação é temporária, infelizmente, né? Ela não se mantém. Mas enquanto é divino, né? É divino. E é o que ele fala aqui, a tua identificação é com o pai e com o filho. Você não pode se identificar ou só com o pai ou só com o filho. Não, porque é uma unidade. Então não tem como ter identificação separada. Identificação separada é todo mundo, né? Mas quando a gente está no plano de Deus, a identificação tem que ser conjunta, é do pai, né, do filho e do pai. Você pode perceber que a gente aceita, ou pelo menos eu tenho visto essa experiência entre os estudantes, né, dos grupos, a gente começa a aceitar Deus, mas não aceita que é filho de Deus ainda. Você pode ver que você vai fazer o perdão, enquanto a gente pensa que é o perdão daqui do mundo. Você perdoa todo mundo, mas a maior dificuldade de ser perdoado. Sim. A pergunta constante, assim, de estudante mas será que eu mereço? Será que eu mereço? Mas também é aí que começa o trabalho, viu? O trabalho sério do curso. O trabalho sério, exatamente. O trabalho verdadeiro, né? Aí mesmo. Eu consegui, digamos assim, evoluir no meu trabalho, em alguns resultados, quando eu entendi que eu não posso me autoatacar. Então, quando eu tenho digamos, algum ressentimento, quando eu fico presa, né, com meu irmão, quando eu tenho medo, eu nada mais estou fazendo do que me autoatacando. Então, eu pensei,
eu não quero me atacar, eu não quero fazer mal para mim, né? Então, quando eu compreendo, quer dizer, ainda estou, né, digerindo melhor isso, incorporando melhor isso, né? Alimentando o meu sangue, que é vida disso, né? Então, eu escrevi até num lugar onde eu sempre passo os olhos, autoataque. Está lá essa palavra. Então, eu sei que quando eu olho ali, eu não posso me autoatacar. Você tem que lembrar que você é o filho de Deus, né? O filho de Deus começa em você. Jesus, Há algum tempo eu descobri a palavra autobullying. é, Então, já é a mesma coisa que a Janete está falando. Jesus comenta no livro como autotraição. Então, a gente tem que se perdoar, e muitas vezes a gente tem que se perdoar, porque a gente É uma coisa que tem se que... ataca muito facilmente, muito. É. Então, a gente tem que se perdoar para poder perdoar o outro, né? Jesus falou, né? Perdoe 7 vezes, 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. É. Gente, com isso a gente terminou. Ai, muito bom. Né? Por mim, teria mais uma vez na semana, porque é tão bom. Eu nem vi passar o horário. Essa 1 hora eu não vejo passar. Nem eu, Tudo que é Janete. dado ao Espírito Santo não custa nada para a gente. Não é 1 hora, é 1h30, a gente não percebe. Eu já convidei algumas pessoas, e aí quando eu falo que tem que ficar 1 hora, 1 hora! Eu falei, mas quantas horas você fica no shopping lá? Exato. Quantas horas fica no shopping? Quantas horas fica no salão? Ou tira um cochilo, ou fica vendo filme, ou Não, mas tem uma coisa. amiga minha que ela vai bater papo no salão para não ficar sozinha em casa. Ela gosta muito da cabeleireira, tudo bem. Mas aí eu falei para ela, mas você não fica lá no salão horas? Gente, então, Jeane, se você quiser fazer oração de encerramento. Eu vou fazer. Ai, mas que dá vontade, assim, estou sentindo falta de grupo presencial. Nós podíamos combinar uma ocasião aí, vamos entregar o Espírito Santo, né? É Mas nos isso. dá ter um desejo agora. Podíamos tirar aí um dia e nos encontrarmos, né? Uma cidade que fosse a mais Tem que próxima. achar a cidade central. Porque o Gustavo está na Bahia, a Ana no Espírito Santo, né, Ana? Você em São Paulo, Janete lá. São Paulo, eu e a Janete somos mais próximas, e eu em Santos, né? São Paulo. Somos as mais próximas, né? Seria a Vitória, né? Que daí nós vamos a Vitória e o Gustavo vem. Vitória é mais central, né? Bahia Vitória. Aproveitava para conhecer. Então, gente, podem vir ficar aqui em casa. Ai, que lindinha. Olha, já ganhamos o poço. Pois é. Eu vou começar a fazer aqui em Santos com o pessoal, com as meninas que são do grupo, que a maioria é menina, né? Só tem o Roberto de homem. Fazer num lugar, um café argentino, que tem aqui, né, do Havana, começar a fazer o café com o 100, para se reunirem e levar as experiências já com o curso, tudo, porque está na hora do presencial. Enquanto tem o corpo, vamos embora, né? Começar a fazer com os grupos. Aqui na Bahia era tão dinâmico, rapaz. Tão gostoso, né? Nós tínhamos 3 reuniões presenciais por semana. Ai, que delícia! E a última sexta-feira do mês ainda tinha uns comes e bebes, né? Aí melhorou. Mas, menina, a política... Gostoso, né? A pandemia devastou muita coisa. Uma delas é a disposição de encontrar, né? Mas está voltando. Está voltando. Mas primeiro veio a política, depois a pandemia. Tem a política também que foi E até hoje ainda não voltou. Os ânimos são um pouco diferentes. Né? Mas nada que não possa ser mudado. Exato. Então, vamos... Bom, então, vamos agradecer a Jesus, porque nos conduziu aqui, né? E que seja útil para todos que depois escutarem esse vídeo que a Ana vai subir para o YouTube. Agradecendo já para a Ana aqui. Bem amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão,
através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, agora e pela eternidade. Amém. 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 Gente, então vou encerrar a gravação. Então, boa Tá noite. tão bom que não dá nem vontade de dar tchau. Eu posso parar a gravação, a gente conversar um pouquinho em off. Gratidão para sempre. Gente, então um beijo para Para todos. sempre, Né? obrigada Beijo. a todos. Beijo. Tchau. Deixa eu ver onde que eu vou para a gravação. Cadê? Ai, gente, espera aí. A gente tem a paciência infinita, Ana. Parar a apresentação. Ah, Ainda está gravando, amiga. espera aí. Não, tem que ir aqui, ó. Ah, agora achei. Parar a gravação.